Olá, estudante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesta videoaula nós vamos avançar na nossa prática de C e CD. Vamos criar aqui uma aplicação mobile real, simples e funcional com React Native. A ideia é desenvolver, como eu já lhe disse na aula anterior, um aplicativo de cálculo de pace, que é muito utilizado por corredores de rua para descobrir o ritmo médio de corrida a cada quilômetro, beleza? Então, depois de construir o app, nós vamos configurar este projeto no GitHub, com o Git, né? Vamos enviar para o GitHub e criar nosso primeiro pipeline de integração utilizando o GitHub Actions. Então, nessa aula, você vai perceber que C e CD não é algo distante ou exclusivo de grandes empresas. Nós podemos começar com um projeto simples como este, aplicar boas práticas, automatizar validações desde o início. Então, vamos começar aqui, né, a nossa brincadeira. No nosso primeiro vídeo, nós já criamos o projeto React Native utilizando o Expo e nós já executamos, né? Lembra lá do npx create expo app, app pace corrida, né, que é o comando que cria uma aplicação React Native com toda a estrutura básica que é necessária para começar o desenvolvimento. E agora nós vamos entrar na pasta do projeto. Já estamos aqui, então só vou mostrar aqui no terminal. Já estou com a pasta do projeto. O Visual Studio já está aberto. Caso não esteja aberto o seu Visual Studio, é só colocar aqui code pontinho, ele já abre, né? O ambiente abrirá para você, estará pronto para implementação, tá? Eu fiz um pequeno ajuste no projeto aqui, eu gostaria que você pudesse ver. Para agilizar o nosso processo aqui, dentro daquela pastinha app, essa pastinha app, nós tínhamos uma tab. Eu excluí, cliquei com o botão direito, excluí também o arquivinho modal que estava aqui antes, só cliquei com o botão direito e delete, tá? E aí eu deixei layout, controle do nosso layout, que é esse arquivinho que está aparecendo na tela, e esse index.tsx, que é o nosso código, tá? Esse código aqui é o código que vai criar a nossa aplicação e eu vou explicá-lo parte por parte aqui para você não ter dúvida, tá? Se você quiser digitar ou se você quiser depois pegar o código, eu vou disponibilizar, tá bem? Ó, então vamos lá. Esse arquivo, ele traz a interface e também a lógica da nossa calculadora de pace. Então eu simplesmente peguei o código e coloquei ele ali dentro para nós podermos trabalhar, para agilizar o nosso processo, tá? Então pega o código, coloca ali e aí depois nós já podemos conversar. O código, sempre o código do React Native, nós vamos dividir em 3 partes essenciais, tá? A primeira parte são as importações, a segunda parte, uma parte central, onde eu tenho as funções, eu tenho as minhas telas, tá? E a terceira parte, lá embaixo, no finalzinho, nós vamos colocar o layout, a estilização, que é muito parecido com o CSS lá do nosso HTML, está bem? Então, são essas 3 partes bonitinhas que nós dividiremos. Importações em cima, depois vem a parte de código, a função, tela, a nossa aplicação, né? E aí depois eu coloco o layout. Só vou mudar, falando de layout, vou mudar aqui a câmera, só para facilitar para você conseguir observar melhor o nosso código. Então vou colocar eu aqui embaixo, tô aqui, tá? E agora nós vamos entender o código parte por parte, tá? Parte por parte. No primeiro bloco, aquele bloco que eu disse para você inicial, né? Esse primeiro bloco aqui, nós temos as importações. Então temos aqui os importação dos estados, ó, use state from React, e também dos componentes do React Native. Então nós estamos importando o React e o hook useState. Tudo que tiver use assim é um tipo de hook, tá? O useState, ele é usado para armazenar os valores que foram digitados pelo usuário e também para guardar os resultados. Não, no caso, o resultado do nosso cálculo. Depois, nós importamos também aqui toda a parte de interface, os componentes, né? Então temos a view, que funciona como um container visual,
o text, que exibe o texto na nossa tela, text input, que vai mostrar, vai permitir, né, no caso, a entrada de dados, o Toshiba Opacity, esse cara aqui da linha 7, que cria botões clicáveis, o Style Sheet, que é muito importante para nós aqui, para organizar os estilos aqui na linha 4. Temos também o Alert, primeiro aqui, como falei dele, né? O Alert, que exibe mensagem de aviso quando o usuário digitar algum dado inválido, tá? Então nós temos a função ali, todas as importações, né? E cada um com a sua respectiva função, beleza? Todas as bibliotecas. Continuando o nosso código aqui agora, nós vamos entrar na tela principal, tá? Isso daqui é a nossa tela principal, é a função principal da nossa aplicação. Sempre que eu tenho assim, Export Default Function App, é a minha tela principal. É o componente principal do nosso aplicativo. Tudo que aparece na tela será retornado dentro dessa função. Eu tenho logo mais um return que vai apresentar para nós, tá? O retorno dessa função. Daqui a pouquinho eu já mostro para você. E aí, logo em seguida, nós temos os estados. No caso 3, 5. Temos 5 estados aqui, tá? São os estados da aplicação. Então, eu tenho, primeiramente, const distância, que é o estado de distância, a função que realizará a configuração, tá? E os states aqui para nos auxiliar. Cada linha cria uma variável de estado. A variável distância, por exemplo, ela guarda a distância informada pelo usuário e ela inicia com um valor vazio. A variável horas guarda a quantidade de horas, a variável minutos guarda a quantidade de minutos, a variável segundos guarda os segundos. E o resultado armazena a frase final que será exibida na tela para o nosso usuário. Então, sempre que nós usamos uma função como 7 distância, 7 horas, 7 minutos, 7 segundos, 7 resultado, o React ele atualiza automaticamente a nossa interface. Beleza? Ok. Aí, descendo um pouquinho mais, na linha 18, nós temos uma funçãozinha aqui chamada calcular pace. Essa função ela será executada quando o usuário pressionar o botão calcular pace. Quando ele clicar no botão, eu executo essa nossa função, tá? Então, o primeiro passo é converter os valores digitados pelo usuário. Olha aqui, estou pegando os valores aqui, né? Para números. Então, eu tenho conte distância número, conte horas número, minutos número, segundos número. Aqui nós vamos fazer algumas conversões, né? A distância ela é convertida para parse float, porque pode ser um decimal, por exemplo, 5,5 km. Também nós usamos o replace, esse carinha aqui, ó, replace, tá? Para aceitar valores, seja vírgula ou ponto, né? No caso, no Brasil, nós temos o costume de colocar vírgula. Então, como vírgula é mais comum no Brasil, a gente coloca vírgula. Se o usuário digitar vírgula, transforma em ponto. Se colocar ponto, vai aceitar como ponto mesmo ali no nosso cálculo, beleza? Horas, minutos, segundos, eles são convertidos para parse int, porque são valores inteiros. Ok? Ok. Descendo um pouquinho mais aqui na linha 24, temos uma condicional. Então, aqui eu tenho distância números ou... só um detalhe importante aqui, que eu esqueci de falar. Aqui na linha 20, linha 21, 22, eu tenho assim, horas, barra, barra, né? No caso é pipe, ou barra, barra, 0, barra, barra, 0. Esse barra, barra, 0 significa que se o campo estiver vazio, vai considerar ali como o número 0. Então, ou insere o número de horas que o usuário informou, ou considere, né, o valor de horas que o usuário informou, ou use o padrão 0, tá? Essa é a relação. Isso evita erros quando o usuário não preencher todos os campos. Ok? Ok. Então, beleza. Então, aqui, se ele não preencher os campos, coloca 0. Agora, vamos lá para o linha 24, né? Aqui nós estamos realizando a primeira validação. Então, aqui, o bloco verifica se a distância é inválida, se ela está vazia,
ou no caso ali é menor do que zero. Não existe distância menor que zero, né? Ou menor ou igual a zero. Então se a distância for inválida, menor, maior, menor que zero, menor ou igual a zero, nós vamos interromper a função. Como nós vamos interromper? Mostra uma mensagem de alerta e executa um return. Esse tipo de validação é essencial em aplicações de todo quanto é tipo, tá? Porque impede cálculos incorretos. Depois nós calculamos o tempo total em segundos, logo embaixo. Ó, calculamos o tempo total em segundos. E aqui nós convertemos tudo para segundo. Então tudo aqui é convertido para segundo. Só que aí, é claro, uma hora possui 3.600 segundos. Um minuto possui 60 segundos. Então se o usuário correu 25 minutos, nós teremos 25 vezes 60, ou seja, 1.500 segundos, né? Mais ou menos, 25 vezes 60, certo? Essa conversão, ela facilita o nosso cálculo, facilita o cálculo do pace. Mas, por exemplo, vamos supor que ele colocou um valor inválido, né? Aí, automaticamente, na linha 32, nós estamos realizando essa verificação. Então, se o tempo total for zero ou menor que zero, não tem como calcular o pace. De repente, colocou lá que fez 5 km em 10 segundos. É difícil calcular esse pace, o valor é muito baixo, então pode ser que ele apresente um erro para nós, ele apresentará um erro, tá? E aí vamos mostrar um outro alerta. Beleza? Ok. Continuando o nosso código aqui então, só colocar aqui essa outra parte aqui, né? Aqui, só subir um pouquinho. O pace, ele representa o tempo médio gasto para percorrer 1 km. Então aqui nós estamos dividindo o tempo total da corrida pela distância, tá? Então a quantidade de segundos pela distância. Então, por exemplo, se uma pessoa correu 5 km em 1.500 segundos, 1.500 dividido por 5, então será 300 segundos por quilômetro, ou seja, 5 minutos por quilômetro. Ok? Então, beleza. Então agora nós precisamos transformar esse valor em minutos, depois em segundos, que é o que nós fazemos logo embaixo aqui. Tá? Nós estamos fazendo logo aqui embaixo. O matfloor, ele pega apenas a parte inteira dos minutos. E aí depois o operador porcentagem da linha 40, que no caso é chamado de módulo, ele retorna o restante da divisão. E assim nós conseguimos separar o tempo em minutos e segundos. Legal. Fechou? E aí depois nós vamos formatar o resultado para apresentar para o usuário e mostrar para ele ali na tela, tá? Esse pad start, né? Esse pad start, ele garante que os segundos eles apareçam sempre com 2 pontos, né? Sempre com 2, na verdade sempre com 2 dígitos, beleza? Então, em vez de mostrar, por exemplo, 5, 2 pontinhos 3, vai aparecer 5, 2 pontos 0, 3. É um cuidado que vai melhorar a apresentação dos resultados, vai mostrar ali na tela, tá? Também tem essa funçãozinha aqui que é para limpar campos. Tem um botãozinho que é o limpar campos. E aí vem a parte da interface, que eu havia lhe dito, tá? Porque tudo isso daqui é a parte lógica. Aí, lembra que eu disse, né? A função app, ela retorna isso daqui, tá? Então, assim que o usuário começa um novo cálculo, abre o aplicativo, vai abrir essa tela aqui, tá bom? É o bloco principal. Então, eu tenho uma view principal aqui, tipo uma div maior, um container da nossa tela, ela recebe o estilo container. Esse estilo container está declarado lá embaixo, já vou mostrar para vocês já, tá? Ele define espaçamento, alinhamento, cor, tá tudo lá bonitinho, já vou mostrar para você. E aí depois tem o título da nossa aplicação, ó, text. Observe que abre uma tag aqui, eu tenho o título e fecho a tag lá no finalzinho, tá? Igual no HTML mesmo, tá? Ele identifica a função principal do nosso aplicativo, que é calculadora de pace. Isso daqui você já conhece, o text input. Então tem todos os atributos aqui do nosso text input, que é o campo de entrada, né? Então é onde o usuário vai colocar o texto. Placeholder, que é o textinho que vai aparecer lá orientativo. No caso, o teclado é um teclado numérico. A variável que eu vou impactar aqui, né? A variável será a variável distância. E olha a funçãozinha ali, né? Quando mudar, né, algum valor,
mude para aquela distância. Então, value, conecta o campo ao estado. E aí depois no onChangeText, atualiza para mim o estado sempre que o usuário digitar. Então esse set distância, sempre que o usuário digitar, ele atualiza o número que está lá naquela variável distância. Beleza? Maravilha, maravilha. E aí depois temos os estilos até chegar no nosso botãozinho aqui embaixo. Temos dois botões. Um para calcular o pace e o outro para limpar a tela. Certo? Então aqui está a função que nós criamos. Olha, onPress. Então quando eu pressionar o botão, calcular pace será chamada. Essa funçãozinha calcular pace é aquela função que eu destrinchei agora há pouco com você. Está bem? Essa é a funçãozinha calcular pace. Então, cliquei ali, dispara a função e atualiza a nossa tela. Esse é o nosso código. E aí depois aqui nós temos os estilos, que é muito parecido com CSS. Eu tenho container, então aqui eu estou utilizando flex, estou centralizando os elementos na tela. Eu tenho o padding aqui, a margem interna, o conteúdo é centralizado, vai ficar centralizado vertical e horizontal, tá? E o background color aqui é branco, tá? Então tem essa aparência. Essa é a nossa aplicação, nosso código, tá tudo configurado. Depois você pode pôr o código aí para você brincar. Essa é a parte do código. Só que agora nós vamos continuar, né? Essa aplicação. Só vou rodar aqui para você ver. Tá ver funcionando? Então vou colocar aqui o npx exp start. Vou limpar aqui o cache. Aquele "-c" no finalzinho é para limpar o cache, tá? Vamos deixar ele rodando aí. Perfeito, acabou. Podemos rodar no celular, tirar um QR Code, olhar o QR Code, né, com a câmera, ou local. Vou rodar local aqui para você ver. Vou colocar nessa tela aqui. Aí, então está aqui nossa página. Então, o texto aqui orientativo está mostrando. Então, digite sua distância. Por exemplo, a distância é 10 km. Em quanto tempo que você realiza 10 km? 0 horas. Eu vou colocar aqui 38 minutos e 20 segundos. Tá? Coloquei. Coloco calcular pace. Ele realiza o cálculo para nós. Essa é a aplicação. No caso aqui, ele ia mostrar um alerta, se fosse no celular. Aqui não é o celular, né? Então ele não mostra o resultado para nós. Ele só vai piscar a telinha. Deixa eu ver se isso vai aparecer aqui no nosso ambiente. Não, só carregou mesmo. Então no celular, quando você testar no seu celular, vai aparecer para você o resultado lá na telinha, tá? Quantidade de tempo que seria necessário, beleza? Então, terminamos a nossa aplicação. Agora chega a hora de enviar lá para o nosso GitHub. E olha que simples, né? No caso aqui, podemos fazer pelo terminal ou diretamente no próprio VS Code. Então, eu já tenho aqui atrelado o meu código, eu vou salvar o meu código e eu posso fazer um commit. Como eu faço esse commit aí? Presta bastante atenção, tá? Que é muito importante. Você vem aqui nessa funçãozinha aqui, que é de versionamento, controle de versão. Aí tem um botãozinho commit. Clica na setinha para baixo, commit e push. Ele vai abrir uma nova tela. O que seria esse commit agora? O que eu estou realizando de commit? Por exemplo, cria o app de cálculo de pace, por exemplo. Salva, fecha e ele já envia para nós lá no GitHub, tá? Então esse commit ele registra a primeira versão funcional do nosso aplicativo. Tá aí, ó, bonito e maravilhoso, certo? Maravilha. Então, perfeito. Nós já temos a nossa estrutura, né? A própria estrutura do GitHub. E também temos a estrutura do GitHub Actions. Foi quando nós criamos, deixa eu mostrar o código aqui.
quando nós criamos aqui GitHub e a pastinha Workflows e o arquivinho CIYML. Legal, né? Então já temos essa nossa estrutura. Esse arquivo será responsável por definir nosso pipeline de integração contínua, tá? Então, dentro desse arquivo, nós vamos adicionar o seguinte código. Vou colocar o código aqui para você. Peguei o código aqui. Ctrl. Aqui está o nosso código, tá? Esse daqui é da nossa integração contínua. Então, esse arquivo ele está completo. Vou passando aqui com você para nós irmos discutindo, tá? Discutindo cada um desses pontos. A primeira linha, essa nossa primeira linha, ela define o nome do nosso workflow. No caso ali, CI React Native Expo. Esse nome vai aparecer na aba Actions do GitHub. Depois temos o on push branches main. Então esse bloco define quando o pipeline será executado. Nesse caso ele será executado quando houver um push para branch main ou quando for aberto um pull request direcionado para branch main. Temos também os jobs, tá? Esses jobs. E aqui é muito importante que nós estamos criando primeiramente, né, o job ele representa um conjunto de etapas. E aqui nós demos o nome de cadê o nome do nosso job? Aqui, ó, validar aplicativo, tá? O runs on ele cria como se fosse uma máquina virtual, tá? Uma máquina virtual Linux que é disponibilizada pelo nosso GitHub, tá? É isso que ele faz aqui. E aí começam as etapas, os passos. Primeiramente, a primeira etapa, né? Essa primeira etapa aqui. Essa primeira etapa aqui, ela vai baixar o código do repositório para dentro da máquina virtual. Sem isso, o pipeline não teria acesso aos arquivos da aplicação. Depois, vamos configurar o Node.js na máquina virtual. E aí, informamos que queremos usar a versão 20 do Node.js, que é o que nós já estamos trabalhando. Isso garante que o ambiente automatizado use uma versão adequada para o projeto. E aí seja padrão para o projeto. E aí depois instalamos as dependências. Começamos a realizar as dependências que nós já havíamos feito manualmente. O npm install, o expo. Então nós realizamos esse comando. Então ele lê o arquivo package.json que eu havia apresentado anteriormente e instala todas as bibliotecas necessárias. É o mesmo tipo de instalação que aconteceria numa máquina local, numa máquina real aqui, beleza? Certo. E aí depois validamos o expo, realizamos a validação, que é ali o npx, expo, doctor, realizando a validação do nosso ambiente. Verificando aí o expo doctor, ele verifica possíveis problemas de configuração no projeto expo. Ele ajuda a identificar inconsistências de dependências, de versões, configurações básicas, tá? E aí, por fim, outra verificação, tá? E aqui eu tento gerar uma versão web do nosso projeto Expo. Ele funciona como uma validação, no caso uma validação a mais, adicional, para confirmar que a aplicação ela pode ser empacotada corretamente. E aí nós podemos enviar para o GitHub. Então vou salvar aqui agora o nosso ambiente e faço tudo aquilo que nós já fizemos antes, tá? Fecho aqui, faço um push. Posso colocar ali o nome, né? Por exemplo, adiciona ao pipeline CI/CD e eu vou te mostrar algo legal. Adiciona ao pipeline CI/CD, salvo, fecho. E olha que interessante, ele está realizando, tá? E lá no GitHub, na aba Actions, deixa eu colocar aqui, GitHub, na aba Actions aqui na parte de cima, ele mostra para nós, adiciona ao pipeline CI/CD. Então ele está realizando tudo aquilo que nós fizemos antes. Isso é incrível, né? Nós conseguimos visualizar a integração contínua de verdade. E qualquer alteração que nós fizéssemos lá ia impactar diretamente aqui. Então dá para nós vermos o que está acontecendo. Olha, setup do job, configurar no JS, instalar dependências. Essa primeira execução demora um pouquinho mais para criar a máquina virtual, mas depois vai direto, tá? Isso é o CI na prática. Isso daqui é a integração contínua acontecendo na essência. Cada alteração enviada para o repositório
vai disparar validações automáticas. Então, se nós fizermos qualquer alteração lá, automaticamente eu impacto aqui. E o legal também, no próprio VS Code, é possível visualizarmos, tá? Aqui no VS Code, eu tenho aqui esse GitHub Actions, e aí ele mostra para nós tudo o que está acontecendo. Aqui ele mostra para nós o que está acontecendo. Olha, validar aplicativos, tudo que aconteceu, no caso, concluiu. Beleza? Então, chegamos ao final dessa videoaula. Nós criamos um aplicativo mobile funcional para cálculo de pace de corrida. Utilizamos estados, entradas de dados, botões, validações, cálculo matemático, uma renderização condicional. Depois versionamos o projeto com o Git, enviamos para o GitHub e criamos um pipeline de integração contínua com o GitHub Actions. E a partir daqui, a nossa aplicação já possui uma camada automatizada de validação, aproximando aqui o nosso projeto de uma prática real, utilizada por equipes profissionais de desenvolvimento mobile. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve. Até mais!